Olá pessoal, tudo bem? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Marcela Protógenes, eu sou médica neurologista há mais de 10 anos e criei esse canal com a ideia de levar o maior número de informações e conhecimento para os familiares e cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer, para poder auxiliar o máximo possível nessa jornada. Tá certo? Então, se você busca esse tipo de informação e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? Que eu vou buscar, tá sempre trazendo conteúdos novos para vocês, tudo bem? Bem, o tema do vídeo de hoje é um tema que é muito frequente da gente receber no consultório, né? Que é uma angústia para os idosos e para os familiares, que é como diferenciar entre o esquecimento próprio do envelhecimento do idoso do esquecimento relacionado à fase inicial da doença de Alzheimer, tá bem? Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso e eu vou dar algumas dicas para a gente tentar fazer essa diferenciação no dia a dia, tá certo? Então, vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Então, algumas características, né, do processo natural do envelhecimento podem ter bastante semelhanças com uma fase inicial da doença de Alzheimer. E isso causa uma confusão, tá? Tanto para os familiares quanto para o próprio idoso. E muitas das vezes o idoso deixa de procurar o atendimento médico, achando que aquele esquecimento está relacionado à idade, que é normal, e acaba dificultando ou retardando um diagnóstico e o tratamento de uma doença. Tudo bem? Então, esse vídeo é para fornecer informações para vocês, para ficarem atentos e a gente evitar que isso aconteça, tá? E também tranquilizar aqueles que têm um esquecimento normal para a idade e que não tem nada para ter uma doença. Tudo bem? Bem, então, o que acontece? No processo natural do envelhecimento, é comum o idoso ter alguns lapsos de memória, né? Dificuldade para assimilar novas informações. Como eu falo para os meus pacientes, na verdade, à medida que a gente envelhece, né? Na verdade, tudo envelhece. O cabelo vai ficando branco, a pele vai ficando enrugada, todos os órgãos envelhecem, inclusive o cérebro, né? O cérebro da gente vai atrofiando e a gente tem que estar atento para diferenciar o que é um envelhecimento compatível com a idade de um envelhecimento patológico, tá bem? É comum no processo do envelhecer que o idoso esqueça nome de pessoas que ele acabou de conhecer, tenha alguma dificuldade para lembrar nomes de filmes, nomes de artistas, esquecer momentaneamente onde guardou determinados objetos, né? Mas a gente tem que ter em mente o quê? Que isso não pode ser algo frequente, não pode ser algo que interfira nas atividades do dia a dia do idoso. Tá certo? Já na doença de Alzheimer, a gente tem um quadro um pouquinho diferente, né? A gente tem um prejuízo da memória recente de forma frequente, tá? De forma repetitiva e não esporádica. O idoso, ele vai ter uma dificuldade de assimilar novas informações, vai começar a esquecer nomes de pessoas conhecidas, vai ter uma dificuldade para lembrar de compromissos, não vai lembrar de tomar os remédios, né? E isso vai começar a interferir nas tarefas cotidianas, tá? Vai começar a comprometer o dia a dia do idoso, tá? Então é algo que passa a ser frequente e que passa a comprometer as atividades, que ocorre de forma repetitiva, tá bem? Essa é a principal diferença, tá? Então, assim, em relação a esquecer nomes de pessoas, esquecer onde guardar um objeto, se isso for uma coisa esporádica,
É normal, às vezes você esquece onde botou a chave do carro, às vezes você esquece onde está o óculos, né? E onde está o celular. E às vezes com a correria do dia a dia, com o fato da gente fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, isso pode acontecer, né? Esqueci o nome de um amigo que não via há muito tempo, né? Esqueci o nome do vizinho. Se isso for uma coisa esporádica, não tem problema. O que a gente tem que fazer é ficar atento para ver se isso vai começar a ser frequente, se isso vai ocorrer de forma repetitiva, né? Se vão começar a acontecer eventos em que o idoso vai começar a não se recordar de forma frequente. Então, por exemplo, ele vai começar às vezes a guardar objetos em lugares não habituais, né? Ele vai botar o óculos na geladeira, ele vai colocar o ferro de passar dentro do forno, enfim. Aí a gente já tem que estar mais atento para essas alterações. E assim, infelizmente, o que a gente vê é que a gente, na verdade, vê duas realidades, né? A gente vê tanto o idoso ou o familiar, principalmente, chegando no consultório, trazendo essas queixas normais do esquecimento da idade, né? Que são do processo natural do envelhecimento, como a gente vê também aquele paciente que só chega quando acontece um fato grave ou um episódio marcante que vai fazer com que a família acorde, né, digamos assim, para aquela situação. Às vezes aquele idoso já vinha esquecido, isso vinha progredindo até ficar frequente, e aí às vezes só vai chamar a atenção da família para que isso não é algo próprio do envelhecimento quando a família detecta um episódio de agressividade ou quando o idoso se perde na rua, tá? Então é importante que a gente busque diferenciar essas duas situações, tá? E se você está na dúvida, obviamente, você vai procurar um atendimento especializado, vai procurar um neurologista, vai procurar um geriatra, tá? E durante a consulta o médico vai avaliar se aquilo ali está mais associado a um processo natural do envelhecimento do idoso, um esquecimento próprio do idoso, ou se pode ser uma doença, como por exemplo a doença de Alzheimer ou algum processo metabólico, enfim, ou alguma outra causa de demência, tá? E aí o médico, baseado em toda a história coletada com a família, né? Isso é muito importante, a história, eu sempre falo assim, a história é fundamental, principalmente para o neurologista, na verdade na medicina inteira, né? Mas a anamnese, uma história bem colhida, com detalhes, 80% do nosso diagnóstico, né? E além da história, o médico vai fazer alguns testes no consultório, né? Testes cognitivos, em que ele vai avaliar a memória recente, a capacidade de evocação, o grau de orientação do paciente, né? A linguagem, a noção visoespacial, né? Enfim, a capacidade de execução. Então, munido assim, dessas informações da história e desse exame cognitivo, desses testes cognitivos, né? O médico vai ser capaz de diferenciar essas duas situações, tudo bem? Então, isso é muito importante. Mas, para você que está em casa, eu vou trazer aqui algumas situações em que você deve ficar atento, tá? Que devem te chamar a atenção de que isso não é um esquecimento normal do idoso, de que isso pode estar associado a um quadro inicial de uma doença de Alzheimer e que é importante você procurar atendimento médico. Tudo bem? Bem, então, quanto à perda de memória, é claro que você confundir nomes, esquecer onde guardou determinado objeto, se isso ocorrer de forma esporádica, não tem nenhum problema. Isso pode estar relacionado à ansiedade, pode estar relacionado à correria do dia a dia, ao fato da gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ao processo natural do envelhecimento, tá bom? Agora, o que a gente tem que estar atento é se essa pessoa está esquecendo coisas com frequência, tá? Se esse esquecimento está frequente, se essa pessoa está repetitiva, perguntando as mesmas coisas de forma frequente, se está com dificuldade de recordar eventos que aconteceram recentemente, né?
dificuldade de relembrar alguma informação importante, tá? E se isso está frequente e afetando o dia a dia do idoso. Outra coisa que a gente tem que observar é quanto à dificuldade de realizar atividades rotineiras, né? O paciente com Alzheimer, ele começa a ter uma dificuldade de planejar, de executar e de completar tarefas que eram do dia a dia dele, né? Como, por exemplo, cozinhar, né? Às vezes jogar jogos, jogar cartas, enfim. Ele começa a ter dificuldades de usar o telefone, não sabe mais fazer uma ligação, tá? Então, é um processo em que ele começa a apresentar dificuldade de executar tarefas que anteriormente eram simples para ele, tá? Preparar uma refeição, costurar, né? Enfim. E aí a gente vai ter toda uma análise individual para poder estar avaliando isso. Outro dado que a gente precisa ficar atento é quanto à questão da noção visoespacial, a questão da orientação, tá? O paciente com doença de Alzheimer, ele pode esquecer onde ele está, ele pode esquecer como é que se chega a um determinado lugar, esquecer um caminho que anteriormente ele fazia diariamente ou fazia com frequência, tá? Ele pode se perder na rua, ele pode inclusive se perder dentro de casa, tá bem? E obviamente isso não é natural, isso não é do envelhecimento, a gente tem que estar atento para esse sintoma também, tá bom? Outro sintoma que chama a atenção da gente é a dificuldade de julgamento, tá? Então, o paciente com doença de Alzheimer, ele perde essa capacidade de julgamento. Ele pode se vestir de forma inapropriada, né? Às vezes num dia quente, de calor, ele vai botar uma roupa de frio, ou num dia de frio ele vai botar uma roupa de verão, tá? Ele vai começar a perder o controle de dinheiro, vai começar a doar dinheiro para o porteiro, para pessoas na rua. Não que não seja bom doar, né? Mas assim, ele vai perder esse controle, ele vai fazer isso de forma aleatória, ele vai dar uma alta soma de dinheiro que na verdade ele não tem, ele vai começar a se endividar, ele vai começar a fazer dívidas em banco, e muitas vezes quando a família vai ver o paciente, o idoso já está cheio de dívida, a família não sabe como lidar com essa situação, tá? Então ele perde essa capacidade de julgamento do que é apropriado, tá certo? Uma outra dificuldade que ele pode apresentar é uma incapacidade de lidar com pensamento abstrato, tá? De fazer raciocínios mentais, cálculos mentais, como pequenas somas ou subtrações, pegar o troco no mercado, pegar o troco na farmácia, né? O paciente passa a pagar e não receber o troco, ele passa a ter dificuldade de realizar raciocínios de forma abstrata. Por exemplo, se você perguntar para ele, eu faço muito no consultório, fornecer um ditado popular, né, que a gente sabe que ele conhece, pedir para ele completar e dizer para mim o que aquilo significa. Por exemplo, água mole em pedra dura, e aí o paciente vai, tanto bate até que fura. Mas aí você pergunta para ele, o que isso quer dizer? E ele não sabe te dizer. Que quer dizer persistência, insistência, né? Ele insiste na pedra, ele insiste na água, em coisas mais concretas, tá bem? Então isso também chama a atenção da gente para pensar numa doença de Alzheimer. Que mais? Bem, mudanças repentinas de comportamento e de humor, né? O paciente com doença de Alzheimer pode ter alterações súbitas de mudança de humor e de comportamento, ficar agressivo de uma hora para outra, ou deprimido. Num momento ele está calmo, numa outra hora ele está super agitado. Então, essa inconstância, né, comportamental, essa inconstância de humor é muito frequente também. Bem, é frequente que esses pacientes com doença de Alzheimer eles se tornem confusos, inseguros, né, fiquem mais apegados a algum membro da família, né, e coloquem nesse membro da família toda a segurança deles, tá? Então, isso é frequente de acontecer. Tá bom? Eles podem também perder a iniciativa, pacientes ficam mais apáticos,
eles perdem o interesse em atividades que eles tinham habitualmente, então esse paciente vai ficar mais passivo, vai dormir mais durante o dia, vai passar o dia em frente à televisão, né? Não vai mais ter disposição para fazer tarefas que ele costumava fazer anteriormente, tá? E ele começa também a ter dificuldade de linguagem, dificuldade de encontrar palavras simples do dia a dia, né? É claro que às vezes você, caramba, o que eu ia falar? Ou esqueci aquela palavra. Se isso for esporádico, tudo bem, não tem problema, acontece, né? Mas ele começa a esquecer palavras que são do dia a dia, né? Enfim, por exemplo, relógio, aquele instrumento que vê as horas, né? Ou então, por exemplo, ele foi pro quarto procurar a escova de dente porque ele quer escovar o dente. E aí ele pergunta, cadê aquele objeto para limpar a boca? Né? Enfim, ele vai começar a ter dificuldade de encontrar palavras que são do vocabulário simples e do dia a dia, tá? Isso também tem que chamar atenção. E, claro, isso vai acontecer com uma frequência. Se isso acontecer uma vez no ano, não tem problema nenhum, né? Mas se isso começar a ser repetitivo e ser frequente, a gente tem que estar atento, tá? Então, eu espero que com isso eu tenha ajudado um pouquinho vocês. E eu acho que a principal dica que fica aqui, que tem que chamar a atenção da gente, se essas alterações de memória, né, se esses esquecimentos, eles são frequentes, se eles são repetitivos, rotineiros, se eles interferem no dia a dia do idoso. Esse é o principal fator que tem que chamar a nossa atenção, tudo bem? E se você está na dúvida, enfim, não hesite em procurar o médico, em procurar um geriatra, um neurologista para esclarecer essa dúvida e não perder a oportunidade de fazer um diagnóstico e de iniciar um tratamento precoce que vai ajudar muito na evolução da doença. Tudo bem? Espero que com isso eu tenha ajudado vocês. Se você ficou com alguma dúvida, quer me fazer alguma pergunta, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou procurar responder assim que eu puder, tá? O maior número possível de dúvidas, todas, se possível. Enfim, coloca aqui para mim a sua experiência, se isso esclareceu alguma coisa para você, se isso te acalmou, se te deixou mais angustiado, enfim. Vamos dividir essa angústia, né? E eu tô aqui para tentar trazer conhecimento para vocês e para tentar aliviar isso um pouquinho. Tudo bem? Então, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, tá? Eu vou buscar tá trazendo sempre conteúdos novos. Me acompanha lá no Facebook, me segue na minha página do Instagram, enfim. E é isso, por hoje é só, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!